Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 8 do quarto trimestre, Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior, texto áureo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4. Versículo 7, verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Olá e bem-vindos. Ansiedade, depressão, burnout. Parece que a gente está vivendo uma epidemia de esgotamento emocional. Manter o equilíbrio interior virou uma batalha diária para muita gente e é exatamente nesse campo de batalha que a gente vai entrar hoje, o das nossas emoções e sentimentos. Qual a diferença real entre eles? Como é que uma faísca de momento vira, uma tempestade que dura semanas? E, no fim das contas, como a gente aprende a navegar isso? É um plano de aula de estudo bíblico com data marcada para 23 de novembro de 2025. O título já diz tudo: Emoções e Sentimentos, a Batalha do Equilíbrio Interior. A nossa missão aqui é mergulhar no que esse texto diz sobre como a gente sente, como a gente lida com isso e, claro, como encontrar paz, tudo por uma lente bem teológica. Vamos tentar extrair a mecânica de como, para esta fonte, pensamentos, sentimentos e ações, como tudo isso está interligado. Certo. Vamos desvendar essa mecânica, então. O ponto de partida do material é que o ser humano não é compartimentado. Somos um todo, né? A gente pensa, sente, deseja e age. E na visão desse texto, tudo isso deveria funcionar em harmonia com um propósito maior. Ele fala da nossa afetividade, nossa capacidade de sentir, como algo que envolve o corpo, a alma, o espírito. Não é só coisa da cabeça. Exato. E aí vem a primeira grande distinção que é assim, crucial para todo o resto do argumento. O texto desenha uma linha muito clara entre emoção e sentimento. Pensa na emoção como um dado bruto, um alerta quase físico. Tipo uma notificação que pula na tela do celular. É rápido, intenso, uma reação imediata. Um susto, uma gargalhada, um nó na garganta. Uma notificação. Gostei disso. É instantâneo e chama sua atenção. E o sentimento, então, seria o quê? O sentimento é a história que você escreve sobre essa notificação. Ele nasce daquela emoção inicial, mas é algo que você cultiva, que você permite que fique, é mais duradouro, mais consciente, a gratidão que fica depois de uma alegria, a solidão que se instala depois de um momento de tristeza, o amor que se constrói a partir daquela faísca inicial. A fonte é enfática, a emoção é o trovão, o sentimento é decidir se você vai passar o resto do dia se sentindo melancólica por causa da tempestade. Essa distinção é poderosa, e o material usa a história de Adão e Eva para ilustrar isso, certo? Usando essa sua analogia, a alegria de Adão ao ver Eva pela primeira vez seria a notificação original. Uma emoção pura. Exatamente. Mas isso se transforma na história que eles constroem, um sentimento de cumplicidade. Perfeito. E a virada dramática acontece depois da queda. A vergonha e o medo são as novas notificações, e são reações físicas imediatas. O texto descreve como eles cobrem o corpo, se escondem. Mas o trágico é como essas emoções momentâneas, elas se cristalizam. Elas viram a nova história que eles contam para si mesmos. Sentimentos constantes de tristeza, dor, separação. Eles não apenas sentiram medo, eles se tornaram medrosos. E essa espiral negativa parece que se aprofunda ainda mais com o exemplo de Caim, que também está no material. A raiva dele contra Abel é descrita como algo visível, estampado no rosto. Foi a notificação, a reação fisiológica. Exatamente. E aqui está o ponto de virada segundo a fonte. Deus adverte Caim, basicamente dizendo: Ei, essa notificação apareceu. O que você vai fazer com ela? Mas Caim ignora o aviso. Ele clica na notificação, abre o aplicativo da raiva e fica ali, rolando o feed do ressentimento.
Ele permite que a emoção da ira se transforme em um sentimento cultivado, o ódio. E é esse sentimento, essa história que ele alimentou, que o leva à ação de assassinar o irmão. E claro, essa ação gera um monte de novas notificações terríveis. Culpa, medo, que por sua vez se tornam os sentimentos que o assombram pelo resto da vida. Fica claro que, para o material, o perigo não está na faísca da emoção, mas no incêndio do sentimento que a gente permite alastrar. É exatamente essa lógica. A emoção é inevitável. Faz parte do nosso sistema de alerta. O sentimento é uma construção. Ok, esse ponto sobre Caim é fundamental. Se a faísca inicial não é o problema, isso me leva a uma pergunta que o próprio texto aborda. Sentir raiva, por exemplo, é errado em si? Onde essa fonte traça a linha? A linha é traçada justamente entre a reação e a decisão. O texto usa uma citação bíblica que é a chave de tudo. Irai-vos e não pequeis. A interpretação que o material dá é: a emoção da ira vai acontecer, é uma reação humana. O problema não é a chegada dessa energia, mas o que você faz com ela. A responsabilidade, segundo o texto, é decidir como agir diante da emoção. A ira deve ser um visitante, não um morador permanente. E o que acontece quando a gente deixa esse visitante se instalar de vez? Aí, segundo o apóstolo Paulo, que é citado na fonte, você está dando lugar ao diabo. Essa frase é forte, mas a ideia é que, ao cultivar a ira, você abre a porta para padrões de pensamento e comportamento destrutivos. O texto também faz uma crítica bem direta àquela desculpa comum do eu sou assim mesmo, tenho pavio curto. Para a fonte, isso é uma negação da capacidade de mudança e transformação. É uma visão que exige muita autoavaliação e o material vai até mais fundo, né? Dizendo que essas emoções negativas recorrentes, como a raiva ou a inveja, podem ser sintomas de algo mais profundo, tipo orgulho. Sim, essa é uma camada a mais de análise. Usa-se o exemplo de um personagem bíblico chamado Nabal, descrito como um homem orgulhoso, ingrato e cronicamente mal-humorado. O mau humor dele não era um evento isolado. Era a manifestação externa de um problema interno, de orgulho, de soberba. No final, essa postura, essa insensatez cultivada, custa a vida dele. É um caso extremo para ilustrar um ponto. Às vezes, o que a gente acha que é um problema de gestão emocional é, na verdade, um problema de caráter. Mas aqui vem uma virada que eu achei fascinante no material. Ele não demoniza todas as emoções negativas. Pelo contrário, ele argumenta que até as desagradáveis têm uma função importante. Sem dúvida. O exemplo clássico é o medo. O medo não é um inimigo a ser conquistado. É um sistema de segurança. Ele libera adrenalina, prepara o corpo para lutar ou fugir. Sem a notificação do medo, o corpo ficaria completamente vulnerável, não reagiria ao perigo. E o texto ainda cita o próprio Jesus expressando uma gama enorme de emoções. Isso parece um ponto muito importante. Não é sobre se tornar um robô sem emoções. De jeito nenhum. O material menciona a justa indignação de Jesus no templo, que foi uma raiva direcionada contra uma injustiça. Fala da compaixão profunda que ele sentia pelas multidões e do choro aberto pela morte do amigo Lázaro. A mensagem aqui é que as emoções não são uma falha moral, sabe? Elas são parte da experiência humana e, nesse exemplo, até divina. O que se questiona não é o sentir, mas o que se faz a partir do que se sente. Certo. Então, se a solução não é suprimir as emoções, qual é o caminho proposto? E é aqui que a fonte parece se distanciar bastante do discurso de autoajuda moderno, que é todo focado em assumir o controle, dominar a sua mente. Exatamente. O texto reconhece que existem técnicas de inteligência emocional e que algumas podem até funcionar, mas ele lança um alerta dizendo que é enganoso e perigoso acreditar que podemos alcançar um controle total e autônomo, como se a gente pudesse se tornar super-humano, emocionalmente invencível, só com a força de vontade. Então, se a proposta não é o autocontrole total, qual é a alternativa? A alternativa é uma mudança de paradigma, da ideia de controle para a ideia de entrega. A passagem central que o texto usa de Filipenses: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." A palavra-chave aí é guardará.
Guardarã, como se fosse um guarda numa muralha. Isso. A ideia não é que você constrói a muralha sozinho e fica de vigia. A ideia é que você entrega o posto a uma força maior. Segundo o texto, essa guarda sobrenatural não vem da sua própria força. Ela é consequência de uma vida de humildade, de obediência e confiança em Deus, que se manifesta através da oração e de um coração grato mesmo nas dificuldades. Não é sobre se tornar mais forte, é sobre reconhecer sua vulnerabilidade e pedir proteção. Então, nesse modelo, tentar construir uma fortaleza emocional impenetrável sozinho seria, na verdade, contraproducente. O objetivo é deixar que outro assuma o posto de guarda. É uma inversão completa da lógica do eu consigo sozinho. É uma inversão total. E o texto conclui essa ideia com o que chama de antídoto celestial, o conceito do fruto do Espírito. É uma lista de qualidades como amor, alegria, paz, paciência, e a última da lista é destacada como essencial para o equilíbrio, o domínio próprio, ou temperança. Mas espere, domínio próprio não soa exatamente como autocontrole? Que a fonte acabou de dizer que é perigoso buscar de forma autônoma? Ótima pergunta. É uma aparente contradição, mas a chave está na origem desse domínio. No contexto do fruto do Espírito, o domínio próprio não é algo que você gera pela força de vontade. É um resultado, um fruto, que cresce a partir daquela entrega e daquela guarda divina que a gente falou. Pensa na diferença entre segurar um cavalo selvagem na pura força bruta e ter um cavalo treinado que responde a um leve toque nas rédeas. O domínio próprio aqui é como esse leve toque. É um coração equilibrado, protegido da tirania das paixões. Não porque a suprimiu, mas porque está em harmonia com algo maior. Entendi. Não é sobre não sentir, mas sobre não ser dominado pelo que se sente, com uma ajuda externa. Exato. Resumindo a lógica da fonte. Primeiro, existe uma diferença fundamental entre emoções, que são alertas rápidos, e sentimentos, que são as histórias que cultivamos a partir desses alertas. Segundo, nossa responsabilidade não é deixar de sentir a emoção, mas decidir conscientemente se vamos alimentá-la até que vire um sentimento dominante. E terceiro, a solução definitiva para o caos interior, na perspectiva deste material, não está em técnicas de autodomínio, mas em um ato de entrega, buscando essa paz que guarda através da fé e da humildade. Essa análise de uma fonte tão específica nos deixa com uma reflexão que vai além dela. O texto apresenta um caminho espiritual para encontrar equilíbrio, onde a fé funciona como um mediador entre a emoção e o sentimento. Isso ilumina uma questão universal. Qual é o espaço que existe entre a notificação de uma reação emocional e a construção de um sentimento duradouro? Seja qual for o caminho que cada um segue, o que a gente pode colocar nesse espaço? Que ferramentas, que pausas conscientes, que tipo de perguntas a nós mesmos podemos inserir ali para decidir ativamente que tipo de história interior realmente queremos cultivar?